Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Fernando Conceição e estou aqui para apresentar a disciplina Culturas Baianas, componente do curso superior de Tecnologia em Segurança Pública. Como professor da UFBA, ministro para alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, uma disciplina nominada Cultura e Sociedade na Bahia, a qual adaptarei no sentido de facilitar a vocês a compreensão do conteúdo. Percebam, o nome da disciplina está no plural, Culturas Baianas, não cultura baiana. É que a Bahia, essa porção territorial nessa parte leste do Brasil, é formada por múltiplas contribuições culturais de povos diversos. Contribuições de povos que já ocupavam esse território há milhares de anos antes do desembarque dos europeus a partir de 1500. Contribuições de povos trazidos à força do vasto continente africano para o trabalho escravo. Contribuições de imigrantes que para aqui acorreram de várias partes do planeta para, juntos àqueles anteriores, comporem o que hoje chamamos de sociedade baiana. Assim, falaremos de diversas acepções de cultura baiana e cultura na Bahia, da pluralidade de referências étnico-culturais constituinte da sociedade baiana, da história da formação social da Bahia, de estrutura de classes e estratificação social na Bahia, do lugar da Bahia no contexto cultural brasileiro, da cultura baiana como cultura afro-mestiça, sobre cultura e alienação. Analisaremos a noção de baianidade, oferecendo um panorama cultural e sociopolítico da Bahia contemporânea. Pretendemos oferecer uma visão integral, fundamentada e científica, sobre as interfaces da cultura na formação da sociedade baiana na contemporaneidade. Possibilitar ao aluno um conhecimento aprofundado no campo dos estudos socioculturais a partir de um recorte multidisciplinar. Permitir ao aluno o acesso a uma bibliografia histórica atualizada sobre a política das relações raciais e de classe no Brasil, com ênfase na sociedade baiana. Atender às necessidades de atualização do conhecimento, como revisão historiográfica, visando proporcionar uma melhor apreensão da realidade que rege as estruturas sociopolíticas e econômicas na Bahia. Pretendemos ainda dar subsídios aos interessados em análise crítica sobre o papel da cultura no mundo atual. Para fins didáticos, dividimos o conteúdo da disciplina em 4 tópicos, a saber: o primeiro, História da Bahia no contexto da formação cultural da sociedade brasileira. Segundo, História da cultura brasileira e das culturas baianas. Terceiro, Fluxo e refluxo, o papel da escravidão e do tráfico negreiro, repercussões culturais contemporâneas nas estruturas da sociedade. E por último, 4º ponto, Outras Bahia e outras baianidades culturais. Afinal, o que vem a ser cultura? Conceitualmente, há várias definições disso que chamamos cultura. Não há consenso em relação ao conceito de cultura. Uma definição básica é ser cultura tudo que não é a natureza propriamente dita. De forma esquemática, o sociólogo britânico John Thompson distingue 4 tipos de sentidos para a cultura. O primeiro tipo surgiu nas primeiras discussões sobre cultura, especialmente as que tiveram lugar entre os filósofos e historiadores alemães no século XVIII e XIX. Nessas discussões, o termo cultura era geralmente usado para se referir a um processo de desenvolvimento intelectual ou espiritual, um processo que diferia, sob certos aspectos, do de civilização. Podemos descrever este uso tradicional do termo como a concepção clássica de cultura. O segundo tipo de sentido dado ao conceito de cultura emerge no final do século XIX, depois de criação de uma ciência denominada antropologia. Thompson chama de concepção descritiva de cultura. A concepção descritiva de cultura refere-se a um variado conjunto de valores, crenças, costumes, convenções,
hábitos e práticas características de uma sociedade específica ou de um período histórico. O terceiro tipo de sentido para a cultura também decorre da antropologia. Aqui o foco é o simbolismo. A concepção simbólica de cultura concebe os fenômenos culturais como fenômenos simbólicos e o estudo da cultura está essencialmente interessado na interpretação dos símbolos e da ação simbólica. Por entender que a concepção simbólica dá atenção insuficiente às relações sociais estruturadas, nas quais os símbolos e as ações simbólicas estão sempre inseridas, o autor ao qual estamos nos referindo, John Thompson, introduz um quarto tipo de sentido ao conceito, a que chama concepção estrutural de cultura. Aqui, as formas simbólicas são avaliadas à luz do contexto social em que se inserem. Os fenômenos culturais podem ser entendidos como formas simbólicas em contextos estruturados, e a análise cultural pode ser pensada como o estudo da construção significativa e da contextualização social das formas simbólicas. Feita essa apresentação genérica, gostaria que vocês prestassem atenção no plano de estudo da nossa disciplina. No ambiente Moodle, estarei disponibilizando o programa com a ementa, o programa e o plano da matéria Culturas Baianas. O conteúdo teórico vocês podem acessar a partir do e-book produzido para este fim. Dividi em 3 as unidades de aprendizagem. Os conceitos de cultura serão apresentados com melhor profundidade nessa etapa, assim como consta dos tópicos iniciais do e-book. Contudo, esses conceitos dialogam com o contexto local, ou seja, estaremos atentos à história da Bahia, à formação política, social e econômica de nossa sociedade e às contribuições dos diferentes povos e grupos que formam ainda hoje nossas matrizes culturais. Nessa etapa, vocês serão convidados a refletir sobre a complexidade da formação identitária do que se denomina cultura baiana, do que toponimicamente se chama de Bahia e de baiano, dos diversos tipos geográficos de manifestações culturais que faz a Bahia ser ao mesmo tempo singular e plural. O e-book e outros referenciais de consulta devem ser acessados por vocês, visando ampliar nosso olhar sobre o fenômeno cultural a que nos propomos estudar. A terceira e última unidade tem por conteúdo dados, fatos e análises que buscam situar o papel da cultura local no mundo globalizado em que vivemos hoje. Este mundo hiperconectado, principalmente depois do advento dos novos aparatos midiáticos de produção, difusão e circulação de bens, não apenas materiais, mas simbólicos, como as ideias e as culturas. Estudaremos cultura e mercado, cultura e tradição, cultura e diversidade, como é que tudo isso pode conviver e sobreviver de forma respeitosa. Faremos 3 avaliações de aprendizagem, distribuídas por 2 fóruns temáticos de discussão e um seminário em grupo presencial ou então a prova presencial. A avaliação ocorrerá com base na participação de cada um nas discussões, consultas e leituras do conteúdo indicado. A atividade 1 será a discussão de um tema dado para o primeiro fórum temático. Como é do seu conhecimento, o fórum é o lugar de debate no qual o aluno é avaliado pelo nível de engajamento na discussão proposta. Engajamento não significa apenas presença virtual no envio de mensagens. Significa principalmente pertinência nos argumentos utilizados no debate. Essa pertinência tem a ver com a relação feita pelo aluno com o conteúdo teórico bibliográfico proposto pelo professor e pelos tutores. O fórum, embora virtual, é um espaço de comunicação e diálogo que visa socializar e construir conhecimento. Portanto, participem. A atividade 2 tem a mesma proposta e metodologia, conquanto será o segundo fórum com novo tema de debate proposto pelo professor. O objetivo dessa terceira e última atividade é avaliar se o aluno absorveu as linhas básicas do conteúdo do componente curricular.
É um momento em que exigirá maior concentração e empenho de cada um e de todos. Aqui termino esta apresentação do programa da disciplina Culturas Baianas. O estudo requer compromisso e comprometimento com o aprendizado, tão necessário para situar o papel de cada sujeito no mundo ao seu redor. Espero poder contribuir, dentro das minhas possibilidades, para o seu crescimento individual. Bom estudo, até breve.